Vamos dar início agora ao nosso painel sobre varas especializadas em julgar crimes ligados ao crime organizado e reformas ao sistema de justiça. Saúdo a todos novamente, em nome do IRI e do IDP, que estão organizando esse seminário sobre segurança pública, direitos humanos e democracia, e tenho o enorme prazer e o grande privilégio de estar aqui ao lado de dois queridos amigos. Hoje, então, teremos a fala da doutora Luciana Zafalon, que é advogada, mestra e doutora em Administração Pública e Governo pela FGV de São Paulo, especialista em Economia e Política Internacional, fundadora e diretora executiva da plataforma Justa, autora dos livros Uma Ferida na Justiça, As Inovações Democráticas Construídas na Defensoria Pública e A Política da Justiça, Blindar as Elites, Criminalizar os Pobres. E, logo na sequência, teremos a fala do meu colega, amigo e sócio de escritório, Dr. Fernando Mendes, advogado e ex-presidente da AJUF, além de advogado administrador de empresas, mestre em Direito Administrativo pela PUC e atua nas áreas empresarial, contencioso e arbitragem. Foi juiz federal, procurador do Estado de São Paulo e presidiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Bom, o tema de hoje, então, varas especializadas, né? Nós vamos ter o privilégio de ouvir primeiro a doutora Luciana Zafalon. Além desses livros que botaram aqui no currículo, a Luciana é autora de uma das melhores teses de doutorado que eu já tive o prazer de ler na minha vida, acho que de 2017, né? 2017. E mais incrível é o título, que eu vou lembrar aqui de cor, né? É uma espiral elitista da afirmação corporativa, não é isso? Eu usei muito na minha tese de doutorado, acho que a Lu tem um trabalho brilhante para a gente entender a porta de entrada e a porta de saída da Justiça Criminal de São Paulo, que foi feito ali, a forma de blindar e de perseguir, né, a questão orçamentária, como a Justiça se organiza. Então, eu aprendi muito lendo o teu trabalho. Às vezes a gente elogia por educação, nossos convidados, mas nesse caso não é legítimo. Então, uma pesquisadora séria. E, do outro lado, alguém que presidiu a AJUF, né, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Então, vamos ter uma visão acadêmica muito interessante e uma visão institucional, né, corporativa, de quem viveu por dentro os problemas e hoje continua do outro lado do balcão como advogado. Então, é um enorme prazer ter a presença de vocês dois aqui. E eu, imediatamente, dado até o adiantado da hora, que já me deram bronca lá, que 4 horas dá tempo que encerrar, eu falei, 4 horas não prometo, mas 4 e pouco, vai, 4 e pouquinho a gente promete. Então, 20 minutinhos aí para cada um fazer as considerações e teremos o privilégio de aprender com ambos. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada pelas generosas palavras. Acho que, você lembrar o ano e o nome da minha tese, eu brinco, a gente nunca escreve tese esperando ser lido. Então, quando a gente encontra alguém que leu, é uma alegria. Bom, eu acho que eu poderia ter dado o nome dessa mesa, porque ele é um nome que também dá umas voltas, assim como o meu ali, o meu espiral. Mas eu fui tentar, ao organizar a minha fala, construir aqui essa dimensão, né? Nosso tema é varas especializadas em julgar crimes ligados ao crime organizado e reforma do sistema de justiça. Então, acho que a gente tem 3 principais elementos aqui em discussão, que é o julgar, o crime organizado e as reformas do sistema de justiça. Pensando nisso, num seminário internacional sobre direitos humanos, segurança pública e democracia, eu dividi a minha fala em 3 momentos. Eu vou começar posicionando o modelo hegemônico do sistema de justiça a partir da sua matriz global, ocidental. Eu passo, então, para considerar a relação do julgar com o crime organizado e fecho propondo um debate sobre as reformas no contexto atual. E aí acho que vale, então, dando início aqui, né, olhar primeiro para como é que se conforma o sistema de justiça que temos. O sistema de justiça que a gente tem no Brasil, assim como em vários países da América Latina, ele concretiza o desenho de um receituário forjado nas instituições financeiras internacionais, especialmente o Banco Mundial e o FMI. E a literatura crítica há muito tempo falava sobre isso, e como eu gosto mesmo de pesquisar economia,
eu fui fazer uma análise de qual... Tudo bem, ok, houve esse receituário, houve essa influência, mas de quanto dinheiro a gente está falando e para onde foram esses recursos. E aí eu fiz, Fernando, esses dados são inéditos, eu ainda não os publiquei, uma análise de todo o fluxo de orçamento do Banco Mundial e do FMI para a América Latina, Caribe e África, do fim da Segunda Guerra até a Covid, para entender de quanto a gente está falando. E aqui a gente está falando, do Banco Mundial, vieram 15 bilhões de dólares para a América Latina, e do FMI, 215 bilhões de dólares para a América Latina, só vinculados a reformas judiciais. Para a África, foram 10 bilhões do Banco Mundial e 23 bilhões do FMI. Então, a gente está falando aqui de mais de 300 bilhões de reais que forjaram esse modelo de justiça que a gente vivencia aqui. E aí, contando um pouquinho qual é o meu lugar de fala, né, essa expressão, eu sou advogada, meu mestrado e meu doutorado são em gestão pública, depois eu vou para a economia internacional, e hoje eu estou no design, olhando muito para desenhos de solução política. Qual é o melhor desenho de solução política para endereçar esse ou aquele objetivo? E, na verdade, que esse sistema de justiça ele tem um desenho muito elaborado e muito eficiente para manter a blindagem de determinados interesses. Por quê? À medida em que você constrói esse modelo de sistema de justiça, você garante a retirada das disputas democráticas das arenas efetivamente democráticas. Porque a partir do momento que você entra com um processo judicial, para-se de discutir aquele tema. Afinal de contas, vai vir uma sentença que vai resolver essa questão. Então, ele é um desenho eficientíssimo em retirar os temas da esfera democrática. É assim que a banda toca, e assim eu termino aqui o meu primeiro ponto. E aí eu queria agora passar por uma reflexão sobre a relação entre o julgar e o crime organizado no Brasil. Se a gente começa na esfera internacional, vamos olhar como é que está no Brasil. O crime no Brasil ele se organiza em facções criminais. Tem uma economista que trabalha com a gente no Justa, que é a Tassiana Santos Souza, que chama de crimes, de facções prisionais. E é rigorosamente isso. As facções no Brasil são facções que nascem na prisão e que nascem do excesso de prisões e das condições carcerárias. E quando a gente analisa a gestão pública, a gente precisa, invariavelmente, analisar pelo fazer, pelo não fazer e pelos resultados gerados. Então, aqui, quando a gente pensa sistema de justiça no Brasil e seu fazer e não fazer, especialmente do Ministério Público e do Judiciário, a gente pode e deve implicar o sistema de justiça brasileiro no crime organizado. E aqui eu estou falando do Ministério Público, que é o dono da ação penal, do Ministério Público, que é o responsável pelo controle externo da atividade policial, de um judiciário, que é o responsável por resolver conflitos e promover responsabilizações, e que tem não só tolerado as condições carcerárias e o superencarceramento desproporcional que nós temos, como tem naturalizado isso de uma maneira bastante constrangedora. A minha dúvida é dizer se o sistema de justiça é autor, coautor ou partícipe nessa situação do crime organizado no Brasil. E vejam, eu não estou aqui falando de casos específicos como a Operação Faroeste, na Bahia, ou de outros escândalos. Não, eu estou falando de uma questão estrutural, que é a forma como o sistema de justiça vem operando e como isso desemboca, o resultado dessa política judicial é o nascimento e o fortalecimento das facções prisionais no Brasil. E acho que aqui a gente pode dar alguns exemplos muito singelos, a gente pode desde falar aqui de que maneira um sistema de justiça que nasce para resolver conflitos assume a linguagem da guerra e de que maneira essas guerras conformam a nossa experiência democrática. A gente pode falar aqui da guerra à corrupção e o impacto que isso tem na nossa configuração, ou a gente pode falar da guerra às drogas, e aqui a gente vai ter um debate maravilhoso na próxima mesa, com os maiores especialistas do tema, sem nenhuma dúvida. Então, não vou me alongar. Mas, de um jeito ou de outro, a gente está falando de uma relação umbilical do sistema de justiça ao não
ocupar um papel de garante, vem gestando e fazendo crescer o sistema prisional que nós temos e as facções criminais. Logo, ele é, de fato, um ator muito relevante nesse cenário. E aí, chegando nas reformas do sistema prisional propriamente ditas. O que a gente observa com as reformas promovidas pelas instituições financeiras internacionais, que eu estava citando agora, aí a gente está falando do final da década de 80, começo de 90, sobretudo na América Latina, alguns países africanos e sul da Europa, a gente está falando de processos de reforma que não deram certo. Ao redor do mundo inteiro, nós temos fabulosas constituições e sistemas judiciais fortíssimos, capazes de fazer o que eles elegerem prioridade uma verdade. Mas a conjugação desses dois elementos não significou redução das desigualdades ou o enfrentamento da barbárie no campo da segurança pública. Na verdade, o sistema de justiça se converteu em fiador da barbárie, da forma como opera. E eu acho que o mais importante é entender que a forma como o sistema de justiça vem se conformando no Brasil se dá a partir de a sua legitimação, ela vem se concentrando nas últimas décadas no seu imbricamento com as elites políticas e econômicas. Mas nós estamos num momento um vácuo entre hegemonias, quando o velho já morreu e o novo ainda não surgiu. Então é uma época onde está todo mundo com os dentes para fora tentando fazer a sua perspectiva prevalecer. E eu gostei muito de ouvir o Silvio Almeida ontem, em que ele também trouxe a figura dos monstros, né? Um monstro de múltiplas cabeças, e também trouxe o neoliberalismo para jogo nessa nossa conversa. E é exatamente disso que a gente está falando. Nós estamos num momento onde as ideias de vanguarda já estão debatendo preceitos pós-neoliberais. E o sistema de justiça precisa compreender o seu espaço nessa reconstrução. Aonde ele vai ficar? E aí a gente está falando de Trump, de Bolsonaro, de Erdogan, de Orbán, e aí vai, que por motivos outros, diferentes dos nossos, também tem colocado a legitimidade do sistema de justiça em xeque. Tem uma defensora pública do Ceará que uma vez me disse uma frase que eu gostei muito, que é a Amélia Rocha, que disse: se a defensoria não perceber que a sua força vem do povo, ela deixará de existir. Eu acho que o mesmo vale para o sistema de justiça. Enquanto ele não entender que a sua legitimidade vem da garantia de princípios fundamentais, ele estará em risco. E a gente vive um momento histórico de absoluta possibilidade do sistema de justiça deixar de ter protagonismo. Se nas últimas décadas a gente teve o protagonismo judicial, eu acho que nas próximas a gente corre risco de deixar de ver o sistema de justiça como um ator relevante. E é nessa ideia, nessa dinâmica que eu queria entrar, agora sim, na perspectiva de que reforma a gente pode ter, falando de varas especializadas ou não. As reformas elas precisam ser centradas e gestadas a partir de um ideário que rompe o paradigma atual de funcionamento do sistema de justiça. E o paradigma que eu estou falando é o paradigma neoliberal, onde tudo se compra e tudo se vende, tudo está à venda. E isso passa, necessariamente, pelo próprio sistema de justiça, em escala global, né, entender que precisa se repensar, e, no Brasil, sobretudo, um sistema de justiça que ele mesmo deixe de estar à venda. E aqui, de novo, eu não estou falando de caso A ou caso B, eu estou falando de um sistema estruturalmente. Pouca gente presta atenção, mas a gente está falando, por exemplo, de instituições que passam por recorrentes eleições, né? São eleições públicas, tratadas como privadas, e que a gente sempre tem que se perguntar quais são as promessas de campanha aptas a regimentar votos suficientes para ganhar uma eleição dentro de uma instituição judicial. E a gente está falando quase invariavelmente de atrair mais dinheiro, né? Essa ganância desenfreada das carreiras jurídicas, que a cada dia tem um novo escândalo no jornal, hoje é o STF, mas pode ser o Tribunal A, o Tribunal B, o Tribunal... Essa ganância desenfreada do sistema de justiça se converte como uma avenida para a corrupção institucional. E se o sistema de justiça brasileiro não parar de se comportar dessa maneira venal,
não há como falar em reforma pontual capaz de gerar um resultado diferente. Então, acho que a superação desse paradigma de estar a serviço dos próprios interesses corporativos para estar a serviço do interesse público é o único caminho, a única reforma possível a desembocar, de fato, no enfrentamento ao problema do crime organizado. Deixar de gestá-lo e deixar de adubá-lo é o caminho. Eu hoje tenho muita dificuldade de acreditar que seja por experiências concretas, e o Bruno me perguntava um pouco antes se eu ia falar da experiência do DIPO em São Paulo, mas podemos falar do DIPO, podemos falar de violência, podemos falar do que quer que seja. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que reformas pontuais sejam capazes de reverter os desafios estruturais que nós temos diante de nós. Muito obrigado. É sempre um prazer ouvir a professora Luciana. E passo a palavra, então, imediatamente ao meu amigo Fernando Mendes. Boa tarde a todos e a todas. Também uma alegria aqui, uma honra poder participar desse seminário, agora na condição de advogado aqui, com meu amigo e sócio Fernando, com a doutora Luciana, os amigos aqui presentes, o doutor Caio, o doutor Marcel. Eu participei de muitos eventos assim na condição de juiz federal. Como o Fernando falou, eu fui juiz federal durante 20 anos e tive a honra e a responsabilidade de presidir a Associação de Juízes Federais em período de 2018 a 2020. E, de uma certa maneira, muito do que a doutora Luciana falou aqui, a gente vivencia esse debate dentro da carreira, dentro da instituição, e tentava trazer esse diálogo também para o âmbito da Justiça Federal. Nós começamos, e eu vou falar um pouco mais desse aspecto, da minha experiência prática, dessa crítica que você faz e é totalmente fundamentada, mas como que isso se vê do ponto de vista da realidade, do ponto de vista pragmático. Como é que nós vamos fazer isso na realidade dos juízes, porque uma coisa a crítica vem de fora e como quem está dentro do sistema, como que vê isso e como que absorve e como que às vezes sente essa visão e às vezes acha injusta em algum aspecto, às vezes adequada às críticas, mas isso para que isso evolua, é o que a gente está falando aqui em todos os painéis que foram feitos até agora. As soluções as mais diversas, as opiniões são divergentes, mas o que se precisa procurar é algum tipo de convergência, né? Porque esse modelo, uma crítica ao modelo neoliberal faz todo sentido, mas o fato é, nós temos quem está hoje dentro do poder, com que política pública foi eleito, com qual promessa de campanha. Nós temos aqui um Congresso que reflete, de alguma maneira ou não, o que a sociedade pensa em relação a algumas determinadas matérias. A questão de droga, que vai ter um debate aqui, a sociedade pensa isso, a intelectualidade pensa outra coisa, e aqui eu não estou me posicionando, só estou dizendo para ver como que isso não é tão simples. É papel do Supremo definir política de drogas, é papel do Congresso Nacional, mas o Congresso é conservador e não quer avançar nesse tema. Então às vezes, e aqui eu vou fazer uma defesa, a minha amiga Marcele, que hoje está diretora da JUF, hoje é uma juíza federal e diretora da JUF, fazendo um pouco a defesa aqui do judiciário, porque às vezes o judiciário se vê com a responsabilidade de resolver problemas que, a princípio, não eram para ele assumir, mas que, na falta de uma solução, acaba caindo na cola do judiciário, desde o Supremo até um juiz de primeiro grau. Mas eu vou pegar alguns exemplos e eu concordo com o que você falou. Não se pode fazer esse tipo de reforma com reformas pontuais. E eu vou pegar um exemplo, até porque a gente não tem muito tempo, mas algum exemplo que para mim foi significativo, porque eu estava no meio do meu mandato e se estabeleceu uma discussão profunda, como se fosse a panaceia da solução do sistema de justiça, que era o juiz das garantias, né? Eu era juiz, eu não estava numa vara criminal à época, e não era contra o juiz de garantia como ideia, como modelo. Mas, como presidente da JUF à época, me posicionei contra o modelo e a forma pela qual ele foi criado. E com a política, ou com a narrativa, melhor dizendo, de que ali havia uma solução para o sistema de justiça. Qual o problema, o que passou a ser problema da justiça como um todo, a não existência de um juiz de garantias. A crítica do que era o DIPO, a crítica...
Mas, espera aí, como é que isso funcionava na realidade? Qual era o impacto que isso tinha para a solução efetiva do problema? Isso foi feito de uma hora para outra, dentro de uma discussão que não tinha relação com o juiz das garantias, e nós estamos há 6 anos para implantar agora o juiz das garantias. Só que isso se despendeu uma energia enorme para uma solução que não veio para um problema que não era o problema principal. E a gente sabia por que o tema juiz das garantias foi colocado na agenda naquele determinado momento. Nós temos um problema, eu escrevi até na época um artigo na Folha, eu falei, eu não sou contra a carreira como todo, e eu falava ali, vocalizando o que a carreira pensava, não é contra o juiz de garantias. Mas você não pode fazer uma reforma no sistema de justiça, de cima para baixo, sem saber o que é a realidade do juiz, como que está funcionando a estrutura administrativa, como que você vai operacionalizar isso. E havia até uma provocação. Não adianta ter juiz das garantias apenas para as varas de elite. É isso. É isso que precisa. A discussão era essa. A gente precisa criar juízes das garantias para as varas criminais, que julgam crimes contra o sistema financeiro. Agora, ir lá na ponta, lá no interior do Mato Grosso do Sul, onde eu fui juiz, lá tem um juiz para uma área de 500 quilômetros. Quem vai ser o juiz da garantia? Não, isso não é o problema. Vamos começar pelos... Então, quer dizer, a gente sabia que a preocupação não era realmente a estruturação de um novo modelo, mas, de alguma maneira, apagar um incêndio que estava correndo, e a gente percebia isso. Só que isso, doutor, é o que a gente acaba vivenciando, e se gasta uma energia imensa, e a solução, depois de tanto tempo, chega e não trouxe aquela resposta, porque não vai resultar no que a gente precisa. Hoje o nosso problema, o Fernando é o advogado criminalista, sabe? O problema hoje, quer dizer, o número de encarcerados provisoriamente, que é muito maior do que qualquer razoabilidade, não passa por esse problema do juiz das garantias. Mas isso passou a ser uma questão secundária. Então, o problema das reformas, eu concordo com o que você disse, precisa ser feito, mas precisa ser feito, talvez, assim, com esse debate amplo, você trazendo as pessoas, você pensando dentro de um conceito para que caminho vamos seguir, mas não é o que a gente vivenciou e tem vivenciado. A cada minuto, a cada novo crime ou a cada nova circunstância, alguém vai pensar em alguma solução que vai modificar o modelo do processo penal, que vai trazer consequências, e que vai, na verdade, nunca levar ao aperfeiçoamento de um sistema como um todo, mas algum tipo de, às vezes, alguns avanços e muitas vezes retrocesso na própria efetividade do sistema de justiça. E falando também do lado prático, aqui está pelo horário, eu vi aqui quase 4 horas, o Fernando vai já me cortar a palavra. Uma das ideias aqui do painel era debater a questão da especialização das varas. Até que ponto isso realmente traz resultado para a efetividade da justiça, ou até que ponto isso acaba criando outros problemas, que nós também vivenciamos esse debate. E a Marcele sabe disso na Justiça Federal. Quando isso foi lá atrás pensado, o ministro Dipp ainda foi um dos grandes incentivadores da especialização das varas em crimes de lavagem de dinheiro, sistema financeiro, se entendeu que, de fato, é necessário esse tipo de expertise, vamos dizer, do ponto de vista teórico, para que as varas passem a trabalhar de maneira mais profissional dentro de uma determinada agenda. A ideia é muito boa, em teoria é muito bem posta, mas na prática, quando você vai implementar alguma norma como essa, você começa a enfrentar dificuldades práticas. E uma das que a gente sempre enfrentou e discutiu, e que quem está interno na carreira percebe, mas quem está fora nem sempre. Então, vamos ter uma vara especializada em lavagem de dinheiro, Fernando. Vai ter lá... Bom, tudo bem, mas quem vão trabalhar são as pessoas, são os mesmos funcionários que estão na justiça, que não têm mais expertise nenhuma, eles vão ter que ser treinados para isso, eles vão ter que... não existe número de servidores suficientes, não existe orçamento. Mas outro aspecto que às vezes criavam problemas que são insolúveis do ponto de vista da carreira. E aí é uma crítica do sistema, é um modelo de carreira que talvez tenha que ser repensado também para o futuro. Se estabelece uma competência especializada em lavagem de dinheiro, e o critério para que o juiz escolha aquela vara ou não é o critério de antiguidade. Então, por vezes, você pode pensar numa estrutura perfeita, e o juiz que vai lá é o mais antigo, que pode nunca ter tido nenhuma experiência penal. Falar, mas agora eu acho que eu quero começar a trabalhar no penal, porque... Então, quer dizer, quando você idealiza o modelo, e esse modelo, essa proposta nem sempre conversou com a realidade prática,
a gente acaba tendo uma frustração em relação a isso. E até falei para o Fernando, deixo para até comentar por último isso, porque o que eu posso aqui trazer como visão prática, além desses debates que nós fizemos, e como que esse modelo avançou da especialização das varas nos últimos, pelo menos, aí 15 anos na Justiça Federal. A gente percebeu que, num primeiro momento, ela trouxe uma importância, e até do ponto de vista de agenda, jogou as luzes na competência dessas varas e passou a ser tratado de uma maneira diferenciada, mas criou problemas imensos também, porque passou, a partir de um determinado momento, poucos juízes passaram a ter um poder de decisão muito grande que afetava e veio afetar questões que eram de âmbito nacional. E aí se começa uma discussão do ponto de vista de competência, de conexão, que do ponto de vista processual, e o Fernando sabe disso, leva com que o processo, por vezes, não tenha fim, ou que ocorre, no mais das vezes, que depois de muito tempo, um tribunal superior vem dizer, olha, mas isso aí está errado porque você não podia ter feito lá do começo porque você não era competente. E se anula todo um tipo de trabalho que foi feito. Se nós que estamos dentro do sistema de justiça, agora eu estou aí no sistema de justiça, mas como advogado, nós aqui, você como advogado, a pesquisadora, o Fernando como advogado, temos muita dificuldade em entender isso. Como é que a população, como é que esse grupo de pessoas que, como você disse, que dá apoio, dá legitimidade à atuação do Poder Judiciário, vai entender isso? Peraí, mas esse trabalho aqui não estou também querendo criticar e nem defender do ponto de vista o acerto ou erro da decisão, mas o problema do modelo. Você não pode conceber um modelo em que uma discussão demore 10, 15 anos para se definir que o juiz que começou lá no processo há 10 anos era incompetente. Então, isso é uma questão que tem que ser pensada. Na Justiça Federal, hoje, da Terceira Região, e aqui eu falo com a minha experiência um pouco maior da Terceira Região, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde eu fui juiz, eu até pedi os dados, porque houve uma rediscussão sobre o modelo de especialização das varas. Eram 2 varas especializadas no momento, e aqui não só para crime organizado, mas lavagem de dinheiro e sistema financeiro, e passou a haver um grande problema exatamente dessa discussão de competência. O crime é conexo, né, começa ao crime de lavagem, isso vai ou não vai para a vara especializada, e se percebeu aí que, num determinado período, mais de 10% da distribuição ficava a cargo de redistribuição de processos, que o processo não sabe se é para um para outro, aí isso leva para um tribunal regional para decidir um conflito, o tribunal tem uma decisão, isso vai levar para o tribunal superior, e nós ficamos, às vezes, 3, 4 anos discutindo para ver quem é o competente, e sob pena de que qualquer outro tipo de ato que tenha sido praticado vai se redundar numa nulidade lá no futuro. Em razão disso, e aí é um modelo que ainda precisa ser avaliado, se aplica o modelo, depois vai ter que se fazer o teste, está funcionando. Eles ampliaram a especialização das varas, agora, na verdade, todas as varas passaram a ser especializadas da capital, como resposta a esse problema que é pontual. Quando se trata de crime de lavagem, organização criminosa e sistema financeiro, as 9 varas da capital, melhor dizendo, passaram a ter competência plena. E o que vai evitar de saída uma discussão muito grande como essa, que existia e estabelecia e pode e vai gerar nulidades futuras para o processo. Para o advogado, né, Fernando, acaba sendo até uma avenida, porque, veja, eu estou avisando, tem uma incompetência aqui. Né, o juiz não acolhe, ou acolhe, o tribunal reforma, alguém um dia vai acabar concordando e o processo anulado, e todo um trabalho é perdido, e a frustração é esse sentimento que você muito bem detecta na sua análise. Não está funcionando, o sistema não está funcionando. Então, nós precisamos realmente pensar nisso. Que o doutor Caio, que é delegado, a gente viemos conversando aí nesses últimos dias aí por conta do seminário. Tem outro aspecto nisso que é importante. O trabalho que a polícia faz, que também a cada dia vai se aperfeiçoando, a Polícia Federal, hoje os crimes de tecnologia, quer dizer, nem sempre isso chega para o judiciário, e o judiciário nem sempre está preparado para já entender como essa nova realidade está funcionando na prática. Eu brincava, eu fui juiz criminal durante 5 anos, e era aquela conversa de pessoas que não, como se falassem idiomas diferentes. A polícia pediu uma coisa, o juiz entendia que ela estava pedindo a outra, dava uma ordem para o terceiro cumprir, e o que ia cumprir
percebia que nem o que pediu, nem o que está mandando cumprir, sabia exatamente o que ele ia fornecer. Quando eu fui, na minha época, chegou a ter pedido de interceptação de telefonemas que já haviam ocorrido no passado. Falei, mas como é que nós vamos interceptar o passado? Nós não chegamos nessa tecnologia, mas havia pedidos, né? Hoje pode parecer uma bobagem, que é muito mais claro essa realidade, mas quando um novo modelo, né, um novo sistema, hoje, como é que funciona isso, o problema das mensagens criptografadas, quer dizer, como isso chega no judiciário, também precisa ser melhor debatido, porque se o judiciário não entende essa nova realidade, e às vezes o juiz de primeiro grau, até pela proximidade, até pelo trabalho, consegue antecipar essa visão, mas que nem sempre vai ser a mesma de um tribunal superior que está, muitas vezes, afastado daquela realidade, daquele dia a dia, e vai gerar, infelizmente, nessa sua conclusão, que nesse ponto não tem como discordar. Há uma sensação de frustração, uma sensação de que o judiciário como um todo é ineficiente, não funciona, e a população em geral vê isso como um custo, não como alguma coisa que seja de necessidade no Brasil. Agora, quem vivenciou, quem trabalhou, quem trabalha na justiça como um todo, percebe o outro lado, que é feita por meio do Poder Judiciário como um todo, que nem sempre são os casos que trazem repercussão na mídia, que seja desde a concessão de um benefício previdenciário para alguém que está lá no interior do Mato Grosso do Sul e que depende daquilo, porque o executivo não está lá, o legislativo não está lá, e às vezes o Poder Judiciário que está lá reconhecendo benefícios previdenciários para as pessoas que passam até algum tipo de renda que nunca tiveram. Isso está na conta do Judiciário também, mas isso nem sempre acaba vindo com uma política ou com uma agenda positiva, porque, infelizmente, a maior parte do que são os problemas ganham esse destaque e se vê o Judiciário como na verdade, um custo. Esse debate foi feito recentemente, na mídia, aí a questão, e eu já vou acabar, Fernando, a questão corporativa é uma questão interna, e agora a doutora Marcela, que é da JUF, ela que vai ter esse ônus de defender lá junto ao Congresso, mas é um debate que se colocou. O custo do Poder Judiciário no Brasil, do ponto de vista de percentual em relacionamento à PIB, que é muito superior aos demais países. Mas a nossa realidade é muito diferente. Aqui o judiciário acaba assumindo um papel de executor e, às vezes, alguém que faz políticas públicas que, a princípio, não seriam de responsabilidade do judiciário, mas é o judiciário que, por alguma razão, assume esse protagonismo. Em São Paulo, o Fernando, que vive lá, você vive lá também, e a Marcela está trabalhando nisso, esse trabalho com a população de rua, POP-JUDE, é o judiciário que está indo lá, na Praça da Sé, fazendo cadastramento, Mas isso é papel do judiciário? No modelo ideal, não. O juiz é uma pessoa que é inerte e está lá para decidir os conflitos que lhe chegam à mão. Não está na função do papel do juiz ir lá, fazer documentação, ver se a pessoa precisa de benefício assistencial, ver se a pessoa precisa de tomar um banho, mas os juízes estão nesse dia a dia. Agora, isso não é visto, assim, não é se dado para esse tipo de atuação o mesmo tom que se dá para as críticas. A gente tem que ponderar isso, porque nós precisamos saber que o que a gente na JUF se perguntou durante muito tempo, que judiciário nós queremos para o Brasil, o que vai funcionar dentro desse nosso modelo. Tem resposta? Evidentemente que nós não temos resposta, mas eu acho que seminários como esse, em que a gente possa apresentar aqui, como foi dito, às vezes visões completamente diferentes do mesmo fenômeno, mas que o mínimo de convergência a gente vai ter que buscar para alcançar e para avançar, para que a gente não fique só numa discussão teórica e consiga trazer isso para a realidade prática, para o dia a dia do juiz, para o dia a dia do funcionário que está lá, porque quando se fala isso, você tem alguém lá, tem um sistema, tem um processo, vai ter um funcionário que está por trás daquilo, vai ter um juiz que vai que tem que resolver aquilo, e é isso que, de uma certa maneira, a justiça acaba entregando. Acho que a gente precisa melhorar muito, o sistema precisa ser repensado, as reformas precisam ser feitas, e eu acho que uma coisa que é importante é sempre trazer o judiciário para dentro dessa discussão, e não se levar propostas prontas e falar, olha, a proposta é essa, agora vocês implementem, porque
costuma não dar certo, e as experiências que houve no passado reafirmam isso. E eu estou pegando o juiz de garantias porque é um tema que é bem simbólico, né? Ele é bonito do ponto de vista teórico, ele é justo do modelo, do ponto de vista de modelo, mas que ele foi apresentado como se fosse a panaceia para a solução da justiça criminal, e a gente sabe que ele não ia nem de longe atacar os principais problemas da justiça criminal, que são muitos, e que fez com que a gente perdesse uma energia imensa para chegar a um resultado que muito aquém do que se podia esperar. Fernando, eu vou parar, senão vai acabar. Obrigado. Muito bem, eu me coço aqui, eu queria abrir a palavra para a Luciana de novo, para ela responder, trazer a Marcele para o debate e tenho certeza que seria muito produtivo, mas tem um olhar lá que me obriga a encerrar. Tem o Cris, tem a Julita, que estão esperando para começar o próximo painel, e eu só quero concluir aqui, esse nosso debate de hoje me faz lembrar a passagem do Zaffaroni. O Zaffaroni conta a parábola do açougueiro, né? Que, em determinado momento, alguém colou uns cartazes no açougue, farmácia, agência de viagem, banco, e as pessoas começaram a ir até o açougue, falar, eu quero um pacote de viagem, eu quero um remédio. O cara falava, eu sou um açougueiro, eu não consigo resolver os teus problemas, você tem que procurar farmácia, você tem que procurar uma agência de viagem, você tem que procurar quem entenda disso, né? Ele fazendo uma alusão ao sistema de justiça criminal. Só que, em algum momento, o açougueiro se convenceu de que ele podia ministrar remédio, o açougueiro se convenceu que ele podia agenciar viagem, que ele podia gerenciar investimentos, e porque todo mundo via lá e falava, mas tem um cartaz colado aqui, farmácia, você tem que me vender, mas beleza. E ele começou a matar gente. Começou a fazer todo mundo perder dinheiro que investia ali, né? Por quê? Porque ele é um açougueiro, né? Ele não dá conta de resolver problemas que rotularam a ele que seria resolvido. E quanto isso, porque a Lu tem um trabalho interessantíssimo, né? E hoje a gente pode atualizar esse exemplo, falar que colocaram lá no açougue a clínica médica, e todo mundo está procurando açougueiro para fazer cirurgia, e o açougueiro está matando gente, né? E a Lu, ela tem um trabalho belíssimo de mostrar para a gente quem que está financiando esses rótulos, né? Ele está matando gente, mas em nome de quem que ele está fazendo isso? Não é uma mera casualidade, esse rótulo não está ali por acaso. Então, recomendo a todos, é óbvio que uma fala de 20 minutos não conseguimos abarcar minimamente nada, mas algumas coisas, e a obra da Lu realmente vale muito a pena ser lida com atenção, para entender, né, para quem que esse sistema está operando. E também a fala do meu amigo Fernando coloca muito bem os dramas do açougueiro. Porque, os caras trouxeram para ele um monte de problema, e como é que vai resolver isso agora? Né? O açougueiro também tem o seu drama, o açougueiro também foi incumbido de missões aí que ele não dá conta, né? A justiça criminal não serve para combater coisas. A justiça criminal ela vai lá e aplica uma sanção para o comportamento que foi submetido. Né? Comportamentos desviantes, o legislador previu, combinou uma pena, a justiça criminal vai lá. Agora, como que a justiça criminal vai combater terrorismo? Como que a justiça criminal vai combater o crime organizado? Não vai, né? Se não tiver um trabalho de inteligência, um trabalho anterior, um trabalho de mapear, né? Não adianta achar que o juiz da lavagem de dinheiro vai combater a lavagem do PCC, não vai. Né? Só para concluir, que esse é um ponto importante, Fernando, que você fala, que por exemplo, na JUF, eu sempre defendi essa posição. Não é papel do juiz combater corrupção, o juiz não é combatente de nada, o juiz precisa julgar o processo, se ele vai absorver, se ele vai condenar, porque se o juiz assumir o papel de combater alguma coisa, uma bandeira, ele já está deixando de... Então, mas isso é cobrado da justiça, como se a justiça não tivesse feito o papel dela. Como diz o nosso amigo Rubens Casara, o juiz não era agente de segurança pública, né? Então, enfim, né? Deixo só essa reflexão final aqui para dizer que foi muito bom, muito produtivo, muito enriquecedor ouvir a minha amiga Luciana, meu amigo Fernando, muito bom, cada um com a sua visão de quem estuda o problema a partir de um trabalho multidisciplinar, eu diria, né, transdisciplinar, né, da via econômica, da via jurídica, e de alguém que passou por dentro ali, conhece efetivamente os dramas da parte do açougueiro aqui. Né? Muito obrigado a todos, aguardo o próximo painel aí com muita curiosidade.